Rafael Sancho, professor, você acabou de publicar já tem um certo tempo, né, seu livro. Finalzinho de 2017. Eu sei que você não usou muito como instrumento jornais da época, embora você tenha pesquisado muito sobre isso. Eu queria, só para começar, você considera o seu ramo de pesquisa de historiografia, considera esses jornais antigos uma fonte primária, ou seria já uma coisa deformada na visão de vocês? Vocês só acham que seria o documento escrito manual que serve, tem valor para pesquisa, ou um jornal dessa época serviria? É uma boa fonte? Não, Berto, eu costumo dizer que a boa fonte é aquela que te dá respostas. Se essas respostas vão sair de um documento manuscrito oficial, ou de um jornal, ou de um depoimento, ou de um filme, são outros 500. Quando a gente tem um problema de pesquisa, a gente precisa resolver. Então, a gente tem que entender quais são as fontes que a gente vai utilizar para isso, onde a gente vai encontrar as melhores informações. Na época em que eu fiz essa pesquisa, os jornais, realmente, para ela, acabei não utilizando tanto, mesmo tendo até ido buscar os jornais. Eles praticamente não serviram como fonte aqui nesse momento, porque o acesso que eu tive a alguns jornais do século XIX não traziam as notícias sobre esses bandoleiros do sertão de São Francisco. Também, na época que eu fiz, não tinha acesso à Hemeroteca Nacional Digital, que hoje a gente tem, e a partir dessa valiosa ferramenta eu já tenho encontrado bastante nos jornais. Então, para a ampliação dessa pesquisa, os jornais vão ser também bem valiosos. Certo, agora me fale do seu livro. Ele tem essa curiosidade que você descobriu que o banditismo não seria o resultado de uma doença social, digamos assim. Não são pobres, não são flagelados, não. Ali havia uma elite grande, né, em determinados locais onde você pesquisou, em que se formaram esses bandos, né? Como é que é essa história? Eu trago, três casos, o Antônio José Guimarães, são os três casos que eu mais exploro. O Severiano Antônio Magalhães e o Francisco Rocha, que também é conhecido como Chico Rocha. Quem já leu aí o Durval Aguiar, já deve ter visto o Durval Aguiar descrevendo um pouco sobre o Chico Rocha, até Teodoro Sampaio também. Uhum. E esses três casos são indivíduos realmente que ocuparam alguns cargos, ocuparam algumas funções, juiz de paz, vereadores, padres, coletores, mas assim, eu não chego a negar também a ocorrência também das camadas pobres também, fazendo parte participavam do bando. Ou do bando, ou formando seus próprios grupos, enfim. A gente não chega ao caso de excluir, O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esses três casos têm uma coisa em comum, que são as disputas políticas, locais, que fazem com que também alguns desses sujeitos acabem juntando uma quantidade de pessoas armadas, alguns jagunços deles mesmos, e vão para enfrentar seus adversários dentro da região. Mas eu cito também outros casos de gente que não é ligada às elites, mas casos que eu não pude explorar muito, como, por exemplo, o Florício, que era um cigano, que estava ali na região de Riachão de Santana e acho que passou por Rio das Éguas, que é hoje Correntina, eu não tenho certeza. Florício, ele também preocupou bastante as autoridades na época, preocupou um pouco, eu diria. Não temos muitas correspondências dos juízes se queixando dele. E alguns casos são um pouco efêmeros, assim, então eles passavam numa região, e aí a partir da repressão saíam para outros lugares, como foi o caso do Florício, que até hoje eu não encontrei mais informações. Confesso que ainda estou um pouco na caça de informações sobre ele. Sim, esses caras, eles tinham contatos com a política nacional, então eles eram assim os iniciadores ou os continuadores do voto de Cabresto, daquele esquema dos coronéis que dominavam a região e através das votações conseguiam as relações com o pessoal do Império, o pessoal de lá da corte. Era isso? Não exatamente isso, porque a gente também tem que se lembrar que existia
uma hierarquização dessas nomeações na época do Império, né? Essa coisa do voto de cabeça é uma coisa muito mais característica com a República do que com o Império. Mas que havia eles evoluíram a partir daí, né? Acho que foi esse mesmo esquema, não? Já que eles dominavam o eleitorado, talvez sim. E aí você falou, bom, eles eram nomeados por lá, pelo Rio de Janeiro, pela sede do Império. Você tem uma hierarquização dessas nomeações. O juiz de direito, por exemplo, ele não era um cara eleito. Muitas vezes o juiz de direito poderia ser até alguém de fora da região. Então, ganhava um prêmio ser juiz de direito de uma determinada comarca. É diferente de, muitas vezes, um juiz municipal, que muitas vezes era um local, ou o juiz de paz que era eleito. Então, o problema é controlar determinados cargos, determinadas funções. Você tem um pouco, para você entender um pouco melhor isso aí, talvez seja o caso que eu não explorei no trabalho de mestrado, mas a briga do militão versus os guerreiros, lá em Pilão Arcado, né, que também tem um pouco dessa disputa pelo controle dos cargos. Aqui, nesses três casos que eu trago... Eram duas famílias? Eram dois grupos? Era o que aí, lá em Pilão Arcado? Duas famílias que se confrontaram também das disputas locais. Eu não trabalhei com elas na minha dissertação que resultou nesse livro. Na minha dissertação eu trabalhei um caso, por exemplo, do Antônio José Guimarães, que são dois irmãos que brigaram, eles romperam, e ao ponto do Antônio José Guimarães invadir a cidade para tentar resgatar seu primo, que havia sido preso. O primo dele era Nicandro Albino Lopes, e quem prendeu foi o irmão do Antônio José Guimarães, que era o José Antônio Guimarães. Só tem essa inversão do nome, até é complicado para ficar falando toda hora, assim como foi para escrever. Então, tem um embate, né, que... E eles eram fazendeiros ou eram funcionários públicos, como você falou? Coletores? A informação sobre propriedade, isso é que eu ainda não consegui encontrar, até o momento. Eles tinham fazenda, o Antônio José Guimarães tinha fazenda. O José Antônio não encontrei documentos referentes a inventários, essas coisas referentes a ele. Sim, mas eles fazem parte da elite de lá, né? De algum modo, sim. Então, se você pegar o grupo do Antônio José Guimarães, por exemplo, você tem o primo dele, que era coletor, que tinha saído de Jacobina para poder ser nomeado coletor em Urubu, que é hoje a cidade de Paratinga. Você tinha o vice-prefeito, vice-vereador, né? O vice-presidente da Câmara de Vereadores, melhor dizendo, que é o vereador. Você tem um presidente que era o mais votado e o vice-presidente que era quem iria assumindo na ausência do mais votado. Então, vereadores, você tinha padres como José Alves Pacheco, e aí, por outro lado, você também tinha o José Antônio Guimarães, que era o comandante superior da Guarda Nacional. Então, tem uma queixa em 1848 de que havia uma tentativa até mesmo de uma sabotagem por parte do José Antônio, né, segundo alguns vereadores da Câmara, na qual ele queria fazer prender alguns vereadores ou matar alguém por conta de um controle de barcas de passagem. Foi uma queixa de um dos vereadores que é aliado do Antônio José Guimarães, e que o José Antônio estaria fazendo isso aliado com um outro vereador. Queria controlar a passagem de barcas naquela região do Rio São Francisco. Isso, a barca de passagem de boi, porque não tinha ponte, então você tinha que passar com as barcas. Nessa época, o Nicandro Albino Lopes já tinha sido preso pelo José Antônio. O Nicandro Albino Lopes, como coletor, ele mexia com a coleta dos impostos. Então, ele teria acusado, na verdade, o José Antônio de ter fraudado o cofre de órfãos, que o José Antônio também já tinha sido juiz municipal e de órfãos. Então, o José Antônio prendeu por difamação, por injúria, por acusação, e aí que começa o agravamento entre os dois irmãos. E eles tinham contatos aqui na capital que pudessem pedir reforço ou algum tipo de ajuda das polícias ou das forças
das autoridades para cada um dos... Ou eles se viravam por conta própria, dominavam lá a região e... Aí é que está a grande questão de você controlar os cargos e ocupar os cargos. Geralmente quem fazia isso era quem ocupava os cargos. O que eu encontrei foram bastante correspondências do juiz de direito chamado João Antônio Sampaio Viana. João Antônio Sampaio Viana ele foi editor do Correio Mercantil. Tem o livro Tutu da Bahia, do Sr. Dilton Oliveira, também, que menciona bem o João Antônio Sampaio Viana, o próprio Correio Mercantil, né, que combateu a Sabinada, e ele foi premiado com o cargo de juiz de direito dessa comarca. Praticamente foi um dos prêmios, né? Então ele assumiu a jurisdição da comarca e ele começou a pedir reforços quando o momento se agravou. Em especial, esses reforços só chegaram depois que o Antônio José Guimarães invadiu Urubu com seu grupo para poder soltar o seu primo Nicandro Albino Lopes e matar o irmão. Mas o sistema é o mesmo como é que se diz? Do compadrio, né? Porque é uma coisa que caracteriza a formação do Brasil. O cara é amigo de tal, consegue um cargo e a partir daí ele domina uma região. E aí que evoluiu para o lance do voto de cabresto também, né? Por aí. Sim, além desse, eles ficaram, essa situação se resolveu rapidamente ou não? Se perpetuou esse conflito lá? Bom, o Nicandro ele tinha sido preso, como eu te falei, em 1848. Ainda em 48, o Antônio José Guimarães tentou soltar o primo e não conseguiu. Em 49 ele invade, em janeiro de 49 ele invade a vila de Urubu e fica por alguns meses, fica por uns 3 meses mais ou menos. E aí ele só sai depois que chegam os reforços. Tanto é que o juiz de direito que eu te mencionei, ele estava escrevendo de Macaúbas, né, que é próximo de Urubu. Uhum. Bom, essa situação ela vai perdurar um pouco, né, ele vai sair, o grupo vai ser dispersado, né, eles vão atacar, por exemplo, Carinhanha, que era próximo de Urubu, estava ligado ali à comarca. Em Carinhanha, que inclusive o próprio Nicandro Albino Lopes é morto, né, daí surge até o título do livro, E de Mato Faria Fogo, né, porque o Nicandro Albino Lopes tinha ameaçado invadir Carinhanha e matar o juiz, o Daniel Luiz Rosa, matar o padre, e então ele falou, nem que de mato faça fogo. Quer dizer, é o relato do juiz, diz que ele invadiria nem que de mato fizesse fogo. Uhum. E aí foi morto em combate, né, o padre foi preso, o Francisco Alves Pacheco, nessa ocasião. Eu não consegui encontrar o processo crime, infelizmente, não sei como foi o desenvolvimento desse processo crime com relação ao padre Francisco Alves Pacheco. Com o Nicandro não tem, ele foi morto em combate. E o Antônio José Guimarães, ele, no desenrolar desses acontecimentos, ele acaba migrando para Goiás. Ele fugiu, né? Se estabeleceu lá. Ele tinha a fazenda dele, né, Boa Vista, que fica na margem esquerda do Rio São Francisco, e ainda chegava a visitar, mas essa fazenda chegou a ser ocupada também pelas tropas policiais. Então ele acabou indo para Goiás e foi morto em 1854, em combate também com a polícia lá em Goiás, na região que é hoje Tocantins, inclusive, na região de Arraias, que fica hoje, se pensar o sul de Tocantins e norte de Goiás. Foi a região onde mais ou menos ele frequentou. Mas no tempo que ele esteve refugiado lá em Goiás, ele mandava também, às vezes, alguns recados e ameaças de tentativa de invasão. Mas ele não conseguiu reunir forças para retomar aí suas ações em Urubu e terminou em combate morrendo lá em Goiás, na província de Goiás. E os outros personagens? Bom, que é fenômeno parecido com esse aí, né? Pois é. Então, eu tenho o Chico Rocha, que é uma figura que circula bem ali no sertão de São Francisco, porque assim, o trabalho eu reportei mais a comarca de Carinhanha e de Urubu. Carinhanha, que é a atual Carinhanha ainda, né? E Urubu, que é a atual Paratinga.
O mestrado a gente tem 2 anos, então não deu para pegar uma extensão maior. Acho que está no doutorado dá trabalho para a gente pegar uma extensão maior. Sim. Então, o Chico Rocha é um cara que vale a pena a gente pensar ele também a partir de uma extensão maior. Porque o Chico Rocha ele também tem um seu vínculo com Xique-Xique. Então, o Xique-Xique, que está um pouco mais ao norte do que essas regiões, ele vai descendo, mas não como um bandoleiro, ele atua como um capitão de polícia, alguém que possui também uma patente, e devido às suas alianças, aí é que a gente tem que começar a pensar nas redes que esses sujeitos formavam, ele realiza um ataque, né, junto com um sujeito chamado Neco, ou Saneco, que foi a vila de Januária, em Minas Gerais, que fica na fronteira com a Bahia, né? Então, mas ele fez um ataque porque era um local onde tinha produção de alguma coisa representativa? Ele foi em colaboração com o Neco. O Teodoro Sampaio nos dá boas informações, né? Teodoro Sampaio termina detalhando porque o Teodoro Sampaio passou pelo local, o entendimento dele também, como ele interpretou todas essas situações, né? E o Teodoro, ele, naquele livro sobre a viagem do Rio São Francisco e Chapada Diamantina, ele explica, né? Ele diz, olha, que ele pegou na conversa com alguns jagunços, era de que fazer parte de uma vingança do Neco. Mas, curiosamente, também tem uma relação com disputas políticas locais, o que seria a origem dessa briga. E aí o Francisco Rocha, que seria um possível aliado do Neco, dentro de suas redes, ainda não consegui também entender essas redes, né? Algumas dessas redes ainda são um pouco, ainda precisam ser esmiuçadas melhor, mas o Neco, ele, junto com o Chico Rocha, invade, então, Januária. O que acontece é que as pilhagens feitas em Januária eram divididas em Carinhanha. Então, isso chamava a atenção das autoridades, e as autoridades começavam a reclamar. O Durval Aguiar, ele também fala muito dessa atuação, né, do Chico Rocha, né, desse famigerado Chico Rocha, que era como eles caracterizavam muitas vezes esses bandoleiros. E a atuação do Chico Rocha, ela é contemporânea à do Severiano Magalhães, que é outro personagem também, que esse eu acho que eu ainda pretendo ainda explorar ele mais, inclusive depois do doutorado, porque ele entra também com a sua força política no início da República. Ele é um sujeito que atuou também, participou de invasões, só que não em Januária, mas em Santa Maria, que é hoje Santa Maria da Vitória, e alguns ataques também em Rio das Egras, que era de onde ele era, que hoje é Correntina. E o Severiano Antônio Magalhães, ele é um sujeito que tinha ocupado também cargos de delegado, juiz municipal. Em 1878 ele foi exonerado do cargo de juiz municipal, né? E aí, depois de algumas acusações, ele então começa a fazer alguns ataques. Tinham várias acusações contra ele. Antes de começar os ataques, algumas acusações que eu encontrei contra ele tinham desde abertura de correspondências sem autorização, pegava correspondências de outras pessoas e abria ele como juiz, né? Eu estava caçando provavelmente os adversários políticos dele. Há problemas com venda de uma escrava, de uma forma irregular, e era uma venda de uma escrava que ainda tinha 2 filhas, né? E ele também não podia separar as filhas, ele separou as filhas, e as 2 garotas também ficaram separadas umas das outras. Então foi uma série de queixas contra ele, sem contar que acusaram também dele não ter pago o imposto de exportação provincial, uma série de acusações que os seus adversários faziam. A gente também tem que entender o seguinte, que esses documentos também são escritos ou por quem era da situação desses indivíduos, ou quem era da exposição. A gente também não pode tirar o desconto, é verdade, é isso. A gente tem que tomar um cuidado, porque assim, a gente não sabe até que ponto essa tinta pesou, né? Ou como essa tinta pesou. Então, a gente tem que entender que, como adversários, a tendência era pesar mais contra seus oponentes. E o Severiano Magalhães, ele faz, então, alguns ataques à vila, ao arraial de Santa Maria, quer dizer, a Vila Santa Maria. Isso em 78, 79, 80. Então,
tem algumas descrições bem detalhadas. Depois da dissertação, eu conheci Santa Maria da Vitória, e conversando com uma pessoa de lá, um amigo meu, Hermes Novaes Neto, que é um entusiasta da obra do Osório Alves de Castro, um estudioso, assim, bem da região, conhece, é ótimo para conversar sobre a região, tem um conhecimento bem profundo. Ele me falou também da obra do Osório Alves de Castro e das memórias que ainda circulam na região sobre o Severiano Magalhães. E aí, através da obra do Osório Alves de Castro, que eu não conhecia na época do mestrado, eu tive acesso a outras informações sobre o Severiano, né, que o Osório Alves de Castro fez um romance, mas que ele trazia essas memórias históricas, né, de Santa Maria. E então a gente tem uma noção desse poder político do Severiano Antônio Magalhães, que ele foi preso e em 82 ele foi absolvido. Foi julgado e absolvido. Foi. E aí, em 1889, eu encontro uma correspondência de um juiz que estava retado da vida com ele, né? Deve ser, claro, um adversário político. E aí esse juiz começa a dizer, como é que pode esse cara ser um comandante superior da Guarda Nacional? Eu falei, poxa, ele já chegou ao cargo de comandante superior da Guarda Nacional. Depois de ter sido absolvido, ainda conseguiu. Isso já na República? Já na República? Não, no Império. Se ele for absolvido, então quer dizer que ele não tinha culpa, né? No julgamento. Mas, assim, então, dá pra gente ter ideia que ele tinha uma força política, né? Porque é um cara que, depois de todos esses problemas, ele ainda consegue chegar ao cargo de comandante superior da Guarda Nacional. Então, o Severiano Magalhães, ele tinha uma força política muito grande. E, assim, esse juiz começa a listar uma série de crimes que eu não tinha nem encontrado menção antes. Isso numa correspondência de 1889, né? E aí ele faz lá indignado porque o Severiano estava à frente. Quando entra a República, né, o que eu já encontrei de informação, que isso não está no livro, é de que ele já havia até assumido o posto, mesmo como um coronel da região. Então, ou seja, esses sujeitos que eu estudei são sujeitos que formaram, então, seus votos a partir também de disputas políticas. Isso não quer dizer que aquela outra perspectiva também ela não existisse. Ela existia, né? Você tinha outros tantos salteadores por situações das mais diversas, né? Então, mas que você relatou aí, ele realmente se difere muito da questão do cangaço. É uma coisa completamente diferente, né? Não tem nada a ver, né? Mas o cangaço também tem suas disputas políticas, Pierre. Sim. Quando a gente pega ali o senhor Pereira... Tem suas alianças também, né? Tem suas alianças. Então, eu não chego a chamar de cangaço, porque, assim, nas fontes, nunca encontrei uma menção referente a cangaço para esse período. Então, eu não quis, de repente, entrar nessa... Bom, que seria um esparro conceitual, né? Então, não sei até que ponto esse conceito poderia aplicar. Mas, assim, vale muito a pena, né, explorarmos mais o banitismo e até aprofundar mais nessa história social do banitismo, porque pegar, por exemplo, quem eram esses membros, esses jagunços, né? Quem eram esses indivíduos, ainda é importante a ser explorado isso, porque também havia essa formação dessa parentela, havia a formação dessa cooptação desses mas parece bem claro que você falou que isso evoluiu para a questão dos coronéis, né? Do interior, que dominava a política, dominavam a região e tinha essas ligações, e na hora das eleições eles atuavam lá, com voto cabresto, comprando voto e ganhando eleição, né? O voto cabresto é uma sofisticação mais da República, né, vamos dizer assim. Mas esses são os percussores, né? Esses são os percussores, porque a coisa continua. Você já tem talvez aí um pouco mas ainda assim o sistema, a gente tem que entender que aí o sistema eleitoral também é diferente, né? Aí se você pensar que dentro da perspectiva do controle político local, que você tem pouco, realmente, você tem. Mas aí falta o outro elemento, que seria o controle das estratégias eleitorais, que aí também tem a ver com as mudanças das regras eleitorais. Essa diferença. Mas esse germe está por aí. Pois é. Mas isso é uma outra história. Isso é uma outra história.